Olá, gente, tudo bem? Que alegria a gente poder se encontrar mais um domingo. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está com a gente. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz com a sua presença. Espero que seja um tempo abençoador para você, tá bom? Eu quero, como a gente sempre pede, se você puder, divulgue, encaminhe esse link desse nosso encontro para familiares, amigos. A gente acredita que a gente pode abençoar bastante gente e a gente faz isso com a sua ajuda, tá bom? Quero orar para a gente começar e agradecer a Deus por essa semana e porque a gente pode estar aqui mais um domingo. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, te agradecemos pela tua bondade e porque nós podemos, como família, mais uma vez, estarmos juntos, mesmo que distantes, por conta da tua palavra, por conta desse momento, a gente pode se reunir em teu nome e adorar e ouvir a tua voz. Então, a nossa oração é: fala conosco, Deus. Queremos a tua direção para a nossa vida, para a nossa semana. Pedimos isso por amor do teu nome mesmo. Eu quero também orar, Deus, e lembrar daqueles nossos irmãos que estão com a gente aqui, mas têm passado dias de luta, dias difíceis. Que o teu consolo, que o teu auxílio, que o teu espírito possa ser bem presente na vida destes também. Que o Senhor alcance cada coração que está atribulado nesse tempo, trazendo paz, paciência, calma e a certeza que o Senhor está com eles nesse tempo também. Nós oramos pedindo: fala conosco, que o teu Espírito sopre sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, eu quero dar aqui alguns recados para você, bem rapidamente. O primeiro deles é que terça-feira nós temos o nosso encontro virtual. É o nosso pequeno grupo que acontece por um aplicativo e você está convidado. Estamos estudando o livro de 1 Pedro. É o livro que nós decidimos e estamos refletindo aqui aos domingos também. E terça-feira a gente mergulha nele ainda mais. Então, se você quer estudar 1 Pedro com a gente, ver a outra parte da família aí, esteja com a gente. É só mandar aqui o seu contato pelo nosso Instagram, que a gente manda o link para você na terça-feira, tá bom? Um outro recado é que nessa próxima quinta-feira a gente tem a nossa live Conversa e Conexão, a nossa live que acontece a cada 15 dias. A gente sempre recebe algum amigo para conversar, então se você tem essa disponibilidade, quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, tá bom? O terceiro recado, a gente falou domingo passado, nós temos a nossa loja aí no Instagram, Com Store. Lá nós temos o nosso café, e você sabe que você que é da Conviver, que esse momento do café para nós é sagrado, e a gente tem o Café Conviver, que é uma maneira de a gente estar mais próximo nesse tempo. Você pode adquirir o nosso café, as nossas camisetas, a nossa xícara. Então fica aí o convite para você dar uma olhada lá na nossa lojinha do Instagram, tá bom? Por último, se você quer contribuir financeiramente, tá aí aparecendo a conta que você pode fazer. Nós somos imensamente gratos por você que já nos ajuda, que contribui com a nossa comunidade, e você pode fazer isso através dessa conta que está passando aí, tá bom? Nós vamos ter o nosso tempo de música e nesse domingo nós estamos recebendo um amigo muito especial da nossa casa, Nando Padoan, e eu quero convidar você a louvar a Deus com a gente, junto com o Nando aí. Olá, irmãos! Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Que bom que a gente está junto, não pessoalmente, mas a gente está conectado. E mesmo que a gente não esteja pessoalmente junto, que bom que a gente está ligado pelo sangue de Jesus, que nos faz irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o Nando Padoan, e é um prazer estar aqui com vocês nessa forma de culto online, mesmo que as nossas igrejas, nossos templos estejam fechados, os nossos espaços, a gente continua louvando, adorando ao Senhor e ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, meditando, e isso que é importante.
como família de Cristo, a gente continua ativo. E é um privilégio para mim estar aqui juntamente com vocês, cultuando ao Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Eu te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Essa próxima canção é baseada em 2 Coríntios 5,17, quando o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o tema do meu CD mais recente, né? Chama-se Tudo Novo, e essa música se chama Tudo se Fez Novo. É uma parceria minha com a minha esposa e eu espero que abençoe a sua vida hoje. Não vou voltar ao que era antes, sigo olhando pra frente, vou firmando os meus pés sobre as pegadas que deixou. Não vou
ao que um dia fui. Meu passado abandonei, de suas mãos eu recebi nova chance pra recomeçar. Tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor. Nova criatura sou, tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor. Nova criatura sou, não olho mais pra trás, seguir em frente eu vou. Não vou voltar ao que era antes, sigo olhando pra frente, vou firmando os meus pés sobre as pegadas que deixou. Não vou voltar ao que um dia fui, meu passado abandonei, de suas mãos eu recebi nova chance pra recomeçar. Tudo se fez novo, e é por causa dele, por causa do seu amor. Nova criatura sou, tudo se fez novo, e é por causa dele, de Jesus, por causa do seu amor. Nova criatura sou, não olho mais pra trás, ou não, seguir em frente eu vou. Eu vou. Gente querida, eu quero conversar aqui com você hoje e começar falando sobre algo que foi manchete nos jornais. A gente conversou muito, eu conversei com várias pessoas, as nossas redes sociais, isso foi falado demais, que foi sobre o racismo, né? Por conta da morte daquele senhor de 46 anos, o George, lá nos Estados Unidos, que morreu de uma maneira tão trágica, sendo sufocado por um policial, e houve aquele levante já de algumas semanas, né? De alguns dias, já quase 2 semanas, onde esse assunto veio à tona novamente. Eu me lembrei também de um menino de 14 anos no Brasil, o João Pedro, o nome do meu filho, que lá na casa dele, por conta também de uma ação policial, ele foi morto dentro da casa dele, de uma maneira tão trágica, lá no Rio de Janeiro. E eu narro esses 2 fatos para além das discussões que são necessárias, e a gente está pensando como que a gente pode fomentar esse assunto até mesmo na nossa comunidade, mas para afirmar para você que todas essas realidades
de racismo, injustiça, desigualdade tão presentes no nosso país e no nosso mundo, são provas que nós estamos vivendo, como nós temos conversado, vivido no mundo estranho. Mas é nesse mundo aparentemente estranho, aí como eu disse, de tanta injustiça, racismo, preconceito, hostilidade à fé, que eu e você, nós somos chamados a viver a nossa vida. E mais do que isso, a desenvolver a nossa fé, a nossa espiritualidade. E hoje o texto, e nós temos refletido no texto de 1 Pedro, o texto que nós vamos ler aqui, ele vai falar um pouco sobre essa identidade que nós temos, que é a identidade de sermos povo de Deus. E há um chamado específico, que é o chamado à santidade, a vivermos uma vida santa. Uma vida que é vivida de forma diferente. E esse é o significado de santidade. A ideia que Pedro tem, e que eu queria que você tivesse também aí na sua mente, quando a gente começa a conversar sobre isso, que o desejo de Deus para nós é o desejo que a gente viva como uma comunidade de contraste. E esse é o desejo de Deus desde lá do povo de Israel. Quando nós lemos Deus chamando um povo, o desejo dele é que aquele povo vivesse de forma diferente em meio a tantas nações. O que Deus queria é que aquele povo mostrasse às demais nações como era ser uma nação governada sob o domínio de Deus. E eles foram chamados para serem luz, eles foram chamados a viverem de forma santa, de forma diferente. Um pastor americano chamado Tullian, ele é neto do Billy Graham, ele é pastor de uma comunidade lá na América. Olha a citação que ele faz sobre os cristãos viverem de forma diferente. Ele diz o seguinte: os cristãos fazem a diferença no mundo sendo diferentes deste mundo. Eles não fazem a diferença sendo iguais. Precisamos lembrar que Deus estabeleceu a sua igreja como uma sociedade alternativa, não para competir ou copiar este mundo, mas para oferecer uma alternativa a ele. Quando nós esquecemos disso, quando a igreja se esquece disso, inadvertidamente comunicamos ao mundo e à nossa cultura que nós não temos nada como povo de Deus, único a oferecer, nada profundamente espiritual ou profundamente transformador. Tragicamente, isso deixa muitos em nosso mundo procurando outros lugares a diferença que eles tanto desejam. Ou seja, nós somos chamados a sermos uma sociedade alternativa. E se nós não fazemos, e se nós não vivemos diferença, o mundo e a nossa cultura vai procurar isso em outro lugar. Quero convidar você a ler o texto comigo. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem autocontrole. Depositem a sua esperança na graça que receberão quando Jesus for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, como eu disse, há um chamado para uma vida santa. Há um chamado para que aqueles primeiros leitores, e para que nós também, que a gente seja uma comunidade de contraste. E esta santidade, como o próprio Pedro diz, ela é expressa em tudo aquilo que a gente faz. Porque ela é fundamentada na esperança que a gente tem que Cristo vai ser revelado. E ele diz isso no versículo 13. Então, sabendo desse fundamento, nós vivemos como filhos obedientes. E viver como filho obediente significa que a gente não vai viver de acordo com o esquema que o mundo, que o sistema propõe para nós. É isso que ele diz quando no versículo 14 ele diz o seguinte: não voltem ao seu antigo modo de viver, satisfazendo os seus próprios desejos. E você há de convir comigo que essa é a maneira que a nossa sociedade vive. Nós, a maioria de nós, vivemos sobre essa imposição, que nós nascemos para ser felizes, que nós precisamos seguir o nosso coração, que nós precisamos fazer aquilo que dá na nossa cabeça, aquilo que nós sentimos. Vivemos
essa realidade que o que vale é aquilo que a gente sente. Mas o Pedro está dizendo para nós que viver dessa maneira não é viver aquilo que Deus propõe para as nossas vidas. Porque há uma diferença. Nós estamos sendo transformados. Agora o chamado é sejam santos. E o chamado é porque Deus é santo. Porque Deus é, nós também devemos ser. Mas o Russell Shedd, no comentário de 1 Pedro, ele vai dizer que não apenas por isso, mas também porque é uma ordem. Deus trabalha com indicativos e com orientações claras que nós precisamos seguir. E Deus aqui, ele está dizendo, Deus é santo. Mas o versículo 17, a gente precisa também viver essa vida santa, porque Deus é o nosso Pai e nós temos prazer em obedecer. A Dallas Willard diz o seguinte: santidade não é o perfeccionismo religioso, é simplesmente uma vida que funciona bem, porque nós estamos enraizados em outro mundo, o reino de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Santidade, muitas pessoas, ao ouvirem essa palavra, isso já vem uma coisa negativa, porque logo se pensa em regras, em pode e não pode. Mas nós precisamos entender que santidade, segundo Dallas Willard, é uma vida que funciona bem, porque nós estamos enraizados no reino de Deus, nós vivemos a partir desse reino que já começou com a vinda de Jesus. Eu me lembrei do texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, quando Paulo diz o seguinte: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, a santidade, ela é vivida quando nós vivemos a nossa vida guiada pelo Espírito. E essa ação do Espírito, ela afeta todas as áreas da nossa existência. Por isso, quando Pedro argumenta, sejam santos, o que Pedro está querendo dizer para nós é que as pessoas vão olhar para nós e algo de diferente nós temos que ter. Nós não podemos ser as mesmas pessoas que nós éramos antes de termos esse encontro com Jesus. Infelizmente, talvez se você tem essa ideia de que santidade é apenas regras, é esse perfeccionismo religioso, eu tenho que dizer para você que você está enganado. Porque você está perdendo a beleza do que Deus está nos convidando a viver, que é viver uma vida de acordo com o propósito que Ele tem, e não apenas para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. Mas sabe o que eu acho interessante também nesse texto aqui? Como nós dissemos a semana passada, Pedro escreve isso para pessoas que estavam passando por perseguições, que eram hostilizadas por conta da sua fé. Eles viviam à margem aí da sociedade. Mas o primeiro conselho que Pedro dá para essas pessoas que viviam nesse contexto é: sejam santos. Talvez se você estiver passando uma crise de fé, ou se você estiver pedindo um conselho para ser encorajado, talvez essa não seria a minha palavra, mas é a palavra que Pedro diz: sejam santos, sejam diferentes. E a gente precisa lembrar que, embora a santidade seja algo pessoal, e ela é de fato, nós precisamos lembrar que as implicações de uma vida santa, ela é comunitária. Todos nós, a nossa igreja, o seu trabalho, a sua família, ela é afetada por conta da sua santidade. Porque o que Pedro está dizendo para nós é que nós devemos ser santos em tudo aquilo que nós fazemos. Então eu quero pensar aqui, a partir de agora, e o texto vai mostrar isso para nós, como a gente vive essa ordem. Como viver uma vida santa, que não é uma vida legalista, apenas com regras a serem cumpridas, mas ela é uma vida vivida a partir de um relacionamento com um Deus que ama. E aí, ser santo é viver conforme o caráter de Deus, é se conformar ao caráter de Deus. E o que Deus é, segundo João, é que Deus é amor. Então, nós tomamos essa forma de Deus e vivemos a nossa vida em santidade, de forma diferente, conformando a nossa existência ao caráter de Deus. E aí, Pedro vai dizer, e eu quero dizer aqui,
olhando para esse texto de Pedro, que a gente desenvolve essa vida santa, pelo menos de 3 maneiras aí. Primeiro, tendo uma profunda consciência do que Deus fez. Eu quero afirmar isso para você. Tenha uma profunda consciência do que Deus fez. É isso que ele fala do versículo 17 até o versículo número 21. Olha o versículo 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram os seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos dias, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. E ele começa no versículo 17 falando para a gente viver com temor, com reverência enquanto nós estamos aqui nessa terra. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para esse preço do nosso resgate. O que Pedro está dizendo é que nós fomos comprados. E aqui Pedro provavelmente ele está se referindo e fazendo aquelas pessoas se lembrarem da libertação do povo de Israel. Eles foram resgatados. E isso para nós hoje significa que nós fomos pagos. E o preço para que nós tivéssemos a nossa libertação, o nosso resgate, foi o sangue de Jesus. E Pedro diz que esse sangue é precioso, muito mais valioso do que ouro ou prata. E Jesus, ele nos resgata do nosso estilo de vida sem propósito, sem direção. E a afirmação de Pedro é que nós nos relacionamos com Deus por causa desse resgate que chegou até a nós. Então eu quero convidar você a olhar para a cruz, olhar para aquilo que Cristo fez, o sangue dele derramado. E não temos outra atitude a não ser nos rendermos, a entregarmos a nossa vida a Deus. Porque quando eu tenho a consciência desse preço, de tudo, de toda essa obra, de todo esse projeto de Deus, eu rendo a minha vida a Ele. O que Pedro está dizendo para nós é que nós não temos mais direito sobre a nossa própria vida. Porque eu fui comprado por Jesus, eu fui inserido numa família maior, eu não sou mais de mim mesmo. Eu não tenho mais direito sobre a minha própria vida, porque eu sou dele. A minha fé, a minha esperança, o meu amor estão em Jesus, eu preciso lembrar disso. Viver uma vida que contraria essa realidade é não valorizar aquilo que Cristo fez. Viver para si, viver para os seus desejos, viver para as suas vontades. Viver para ser feliz mostra que você ainda não entendeu a extensão do amor e da obra de Jesus por você. Porque aqui está o coração daquilo que nós cremos. O fato de Jesus ter doado a sua vida para que nós pudéssemos experimentar uma nova vida. Por isso eu quero convidar você, viva a vida, tenha essa consciência daquilo que Deus fez por você através de Jesus na cruz do Calvário. Mas também uma segunda maneira de desenvolvermos essa vida santa é o que está lá no versículo 21 a 25, amando uns aos outros com sinceridade. E o texto vai dizer que uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo um amor fraternal sem fingimento, amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, a sua beleza são como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhe foi anunciada. Então, preste atenção aqui, como uma consequência de uma nova vida, de termos nossos pecados perdoados, de termos uma esperança viva, firmada em Cristo, o que a gente faz agora? A gente ama. Nós somos chamados a amar, é amar com sinceridade.
Nós vivemos, e Pedro está falando isso para a comunidade ali, para aqueles cristãos, amem-se, sinceramente, amem sem fingimento. E nós demonstramos isso na nossa caminhada, em santidade, mostrando o quanto nós amamos, o quanto nós somos maduros. Eu sei que para muitos de nós, a maturidade, aqui eu estou usando como sinônimo, maturidade e santidade, para muitos de nós a nossa santidade ela se dá no tanto de hora que nós oramos. Eu orei meia hora, eu orei, essa pessoa é santa. Ou tanto de capítulos da Bíblia que nós lemos por dia. Mas o que Pedro está querendo mostrar para nós, você quer saber se alguém é santo? Você quer saber se alguém é maduro? É se você ama ou não o seu irmão, aquela pessoa da sua família de fé. Deixa eu dizer para você, você pode saber tudo da Bíblia, você pode saber todas as doutrinas, você pode conhecer todas as confissões, você ter tudo isso muito bem arquitetado, estabelecido na sua mente, mas se você não amar, de nada isso vai ter valor. Isso tudo é pó. E Pedro termina citando Isaías. Ele lembra a gente que nós conseguimos amar porque nós nascemos de novo, nós nascemos de uma semente de Deus. E esse é o evangelho que chegou até nós. Então, esse é o desafio que nós temos nesse tempo. Se queremos desenvolver uma vida santa, é necessário amar os irmãos, é necessário se relacionar com as pessoas, amar com sinceridade. Mas por último, o capítulo 2, versículo 1 a 3, Pedro fala para nós que esse caminho de santidade é um caminho por um desejo intenso pela palavra. Olha o que ele diz: portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram a bondade do Senhor. Pedro, ele começa narrando aqui alguns sentimentos, não necessariamente pecados, mas algumas atitudes que a gente precisa mandar embora da nossa vida. Já que, como a gente viu aí, se há amor nas nossas relações, devemos amar e viver em comunidade, não tem como a gente querer viver uma vida de amor com essas atitudes. Então, por isso ele vai falar, manda embora maldade, manda embora engano, manda embora hipocrisia, inveja, todo tipo de difamação, manda isso embora. Porque você há de concordar comigo que essas realidades, esses sentimentos dentro de um ambiente, isso é muito maléfico. E sabe que isso está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Se eu fosse dar um exemplo aqui para nós, as nossas preferências políticas, por exemplo, essa nossa radicalidade por essas nossas escolhas, o quanto isso pode ser negativo dentro de uma comunidade, dentro de um ambiente, o quanto isso é maléfico para as nossas relações, para a nossa convivência. Porque em um contexto de amor, essas coisas destrutivas, elas devem ser mandadas embora. É isso que Pedro está falando. Porque nós precisamos lembrar que, para além dessas nossas opções que podem fazer com que haja maldade, difamação, hipocrisia, nós somos chamados para sermos diferentes, gente. É isso que eu quero que você se atente para isso. Há um chamado para a gente viver uma vida de forma diferente, para que a gente seja uma comunidade de contraste. E abandonando essas coisas, o que mostra esse nosso desejo por uma vida santa? Ele diz, desejem o leite espiritual. E de leite lá em casa, vocês sabem que eu vivi muito isso, essa imagem de um bebê querendo leite. Era muito engraçado poder ver os três que mamaram bem, por sinal, quando eles queriam o leite, era quase que um desespero, era choro, era um choro doído às vezes, porque eles queriam leite, não queriam colo, não queriam pai, não queriam não, eles queriam se alimentar. E o Pedro está dizendo que deve haver haver um desejo na vida daqueles que querem santidade, um desejo por esse leite.
E leite aqui, ele está se referindo às Escrituras, porque esse leite é um alimento nutritivo, é um alimento que não tem mistura, é um alimento que fortifica, a palavra de Deus tem esse poder, porque ele está dizendo aqui que quando nós nos alimentamos desse leite, ele gera em nós crescimento, e nós experimentamos plenamente a salvação, essa maturidade, essa santidade. E ele termina o texto de maneira maravilhosa, eu pelo menos penso isso, já que vocês experimentaram o quanto Deus é bom. Ou seja, o nosso crescimento, a nossa santidade sempre vai passar por um desejo de conhecer a Bíblia, de querer ouvir a orientação de Deus, de saber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso, a minha palavra hoje é, se você quer uma vida santa, busque a Deus na sua palavra, busque a vontade que Ele tem para você, ouça a sua voz ouça a voz de Deus através da palavra dEle. Já que nós experimentamos a bondade de Deus. É isso que ele diz para nós. Por isso eu quero terminar aqui a nossa reflexão com algumas coisas para você pensar e orar. Em algumas perguntas aqui. A primeira delas, você está comprometido com um viver santo? Porque essa é a ordem. Esse é o mandamento. Sejam santos. E a minha pergunta para você é, você está comprometido com essa realidade que Deus quer para mim e para você? Há comprometimento da sua parte? Ou você, Davi, eu vou vivendo, o que eu preciso de Deus eu peço. Eu quero chamar a sua atenção a um jeito de viver, a uma maneira de viver. E essa maneira de viver que nós estamos estudando hoje, conversando hoje sejam santos. E talvez você pergunte, Davi, como que eu faço isso? E aí eu pergunto para você, você é fascinado pelo que Cristo fez por você na cruz? E aqui eu quero que você se lembre desse resgate, você foi comprado. Você foi comprado. Quando você olha essa grande história, quando você olha a história da redenção, você fica fascinado por isso, por esse amor de Deus. Você consegue admirar e louvar a Deus e colocar os seus joelhos dobrados, levantar suas mãos e dizer, Deus, o Senhor é demais. Será que a gente tem, essa história mexe com a gente? Será que essa história faz com que a gente viva a nossa vida de forma diferente, porque custou sangue, não foi ouro nem prata, mas foi sangue? Eu quero perguntar isso para você nessa manhã. Uma outra pergunta que eu faço para você é, quais as formas que você tem amado seus irmãos? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, onde nós estamos distantes. Deixa eu sugerir algumas coisas para você, a gente tem falado isso muito no nosso pequeno grupo. Mas quantas vezes você já telefonou para alguém? Quantas vezes você mandou uma mensagem? Quantas vezes você sabe alguma coisa que aquele seu irmão gosta e você, de maneira amorosa, você providenciou aquilo para o seu irmão? Deixa eu dizer, se a gente não demonstrar amor nesse tempo, eu não sei mais o que vai precisar acontecer. Mas eu quero te encorajar nessa semana a ter atos de amor com a sua família de fé. Faça isso, seja criativo, mas demonstre amor pela sua família de fé. E por último, a minha pergunta para você é, qual é a sua relação com o livro? Qual é a sua relação com a palavra de Deus? Será que você lê a Bíblia apenas por informação? Para você ter fatos, para você saber como é essa história? Deixa eu dizer para você, a Bíblia, mais do que informação, ela precisa ser lida para que haja transformação. Nós precisamos ser transformados pela palavra. Por isso eu quero perguntar para você, como você tem lidado com a palavra de Deus? Nós estamos num desafio como comunidade. Eu quero convidar você a todo dia nós lermos um capítulo de 1 Pedro. Porque nós entendemos que quando nós lemos a Bíblia em conjunto, quando nós lemos como igreja, Deus tem algo para nos revelar. E na terça-feira, nós estamos compartilhando as nossas impressões e aquilo que Deus tem falado para nós. Tem sido muito rico, porque nós acreditamos que a nossa relação com Deus tem que ser muito mais do que informativa, mas ela tem que ser transformacional. A Bíblia tem que transformar o nosso jeito de viver, meu querido e minha querida irmã.
Por isso eu pergunto para você, como você tem se relacionado com a palavra de Deus? Será, e aí eu termino com isso, que você de fato já experimentou a bondade de Deus, que é assim que ele termina o versículo 3, que a gente faz tudo isso, há um desejo pela palavra, porque nós já experimentamos a bondade de Deus. Qual foi a última vez que você leu algo das Escrituras e que aquilo te alimentou, aquilo te nutriu, aquilo fez com que você visse as realidades de forma diferente, houve uma transformação no seu coração? Porque esse desejo pela palavra, ele está ligado a isso, a experimentar a bondade de Deus. Mas se você tem na Bíblia apenas como um livro, talvez de regras, ou um livro histórico, pela pura história, porque nós acreditamos que a Bíblia, sim, ela fala sobre uma grande história, mas uma história que tem a ver com a nossa vida, que pode transformar o nosso jeito de viver, que pode fazer com que nós vivemos uma vida, para que a gente viva uma vida santa. Eu quero perguntar isso e te desafiar. Tenha um encontro através da Bíblia com um Deus da Bíblia e que a sua vida seja transformada. E que o seu viver seja um viver santo e que essa seja uma marca, que nós sejamos num mundo de tantas injustiças, num mundo de tantas desigualdades, que nós sejamos aquelas pessoas que vivem de forma diferente, que a gente viva uma vida santa, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, diante disso que nós conversamos aqui, nós pedimos, dê graça para cada um de nós, para vivermos uma vida santa, uma vida que glorifique o Teu nome em tudo aquilo que a gente faz. Que a nossa vida seja guiada pelo Teu Espírito. Que o Senhor comande, que o Senhor governe cada área da nossa vida. Queremos nos render diante de tanto amor, de tanta graça, de tão grande salvação. Queremos nos render e pedir ao Senhor essa graça de vivermos uma vida diferente, em que o Senhor é glorificado e que as pessoas, ao terem contato conosco, de alguma maneira, elas percebam que há algo de diferente. Então, que as nossas relações, os nossos casamentos, o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de lidar com o dinheiro, que isso chame a atenção das pessoas. E que o Teu nome seja glorificado e que toda a honra e que toda a glória seja dada ao Senhor, por conta de vivermos uma vida santa, uma vida diferente. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma boa semana para você, para sua família. Desejo que Deus te abençoe. Nós estamos totalmente à disposição. Se é a sua primeira vez com a gente, entre em contato com a gente. Teremos o prazer de poder conversarmos, mesmo nesse tempo de distanciamento. Queremos poder ajudar e abençoar a sua vida de alguma forma, tá bom? Um abraço, muita saudade de todo mundo. Espero poder encontrar você na terça ou durante a semana, ou domingo que vem a gente está aqui às 10 horas da manhã, tá bom? Um beijo, um abraço, uma boa semana.